dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, 31 de outubro, é comemorada a Reforma Protestante, que ficou conhecida como as 95 Teses. Essa reforma foi um movimento de reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Lutero elaborou as 95 Teses e fundamentou uma teologia que deu origem a novas denominações dentro do cristianismo, que hoje são distribuídas em muitas igrejas evangélicas. Amém? Também este pastor está completando 50 anos que foi consagrado ao ministério da palavra. Grato ao meu Jesus.
início à nossa escola. Iniciando agora a nossa escola, hoje fizemos uma homenagem, né, ao dia da reforma, com as 5 solas, vocês ouviram, e agora vamos começar a nossa escola bíblica. Também vamos fazer uma oração, e em seguida nós já estaremos entrando no nosso estudo. Amém? Vamos orar. Muito obrigado pela tua presença, um abraço do pastor Gênesis. Amém? Hoje eu só estou contando com o pastor Wesley, mas estamos juntos aí para levar até vocês o nosso estudo bíblico, uma palavra de Deus para o teu coração, com certeza vai te abençoar. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor, e agora pedimos-te, Senhor, abençoar, ó Deus, as igrejas que foram reformadas, ó Deus, que de fato o evangelho puro está sendo pregado pela tua igreja na terra, sem idolatria, sem ter homens presidindo, porque quem nos preside é o Senhor. Muito obrigado pela libertação que nos concedestes, ó Pai. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Agora, Senhor, abençoa essa escola, abençoa os teus filhos que já estão comigo, aqueles que entrarão depois também através dos grupos. Pedimos as tuas bênçãos. Quero orar, Pai, pelo nosso caderno de oração, entregando as tuas mãos aqueles pedidos que lá estão. Lembrando, Senhor, daqueles que estão mais carentes, como a tua serva Lucimeira, esposa do pastor Isaac, esperando uma vitória, Pai. Abençoa essa família da vitória. Também quero estar orando pela nossa irmã Rosimeire, mãe da Dorcas. Tu sabes que a tua filha está passando por um momento que precisa de ti, Pai. Abençoa ela com a cura. Também eu quero orar pelo teu servo Adamastor, que teve que estar sepultando a sua mãe. Abençoa ele, conforta ele com toda a sua família. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. Paizinho, também oro pela minha sobrinha Kika, seu filhinho João Miguel, que precisam, ó Deus, da tua ajuda para continuarem a sua vida nesse momento de prova, Senhor. Entrego nas tuas mãos o Daniel, genro da tua serva Lúcia Estela, pela saúde do teu servo eu te peço. Oro também pelo Antônio Pedro, pai da tua serva, minha nora Leia. Paizinho, assim eu entrego nas tuas mãos e te pedindo as tuas bênçãos para esta aula que agora vamos iniciar, Pai. Abençoa, Pai, essa escola, capacita este pequeno servo. Eu oro assim em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abra agora o seu cantor no 545 e nós estaremos louvando ao Senhor com este cântico. É o 545 do nosso cantor cristão. Amém, queridos? Já estou dando bem-vindo a você que está comigo. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos. Palavra de Deus.
Aqui estamos para dar continuidade à nossa escola. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui com o nosso estudo. Hoje, a nossa escola estará tratando do capítulo 14, né? O capítulo 14, ele vai falar exatamente da tolerância, não é, para com os fracos na fé. Depois vamos falar da liberdade e a caridade, dos tópicos, né? Nós estaremos, então, assim, estudando a palavra do Senhor nesta manhã. Abra sua Bíblia aí e vamos fazer esta leitura, essa leitura no capítulo de número 14. Amém, queridos? Esse é o capítulo que nós vamos estar estudando hoje, 14 do livro aos Romanos. Amém? Abra sua Bíblia aí e vamos já estar estudando. O nosso tema é Paulo e a liberdade cristã. Antes de iniciarmos esse curso de a liberdade cristã, eu quero fazer uma introduçãozinha, né? O apóstolo Paulo desfrutou com autoridade a liberdade cristã. Sua maturidade espiritual revela completa emancipação de inibições e tabus religiosos sem ferir nenhum princípio bíblico. Como na abertura eu comuniquei, hoje eu estou completando 50 anos que fui ordenado ao ministério da palavra. E em se tratando de liberdade cristã, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando consagrado, né? Eu fui consagrado em 1971, como já falei, em outubro de 1971, mas vinha já na obra desde 1962. E quando consagrado, aí sim, eu como pastor, me lembro que eu pedi a palavra ao pastor Jorge Thompson, que era o nosso presidente da Ordem de Pastores, na ocasião, eu queria dar uma palavra sobre um assunto muito interessante. Eu vou pedir desculpa aos mais intransigentes, aqueles que guardam ainda esse princípio, né? E eu quero dizer que eu respeito, claro, a liberdade que cada líder tem no seu ministério. Hoje a nossa obra ela tem diversas frentes, né? Tem a Giorbe, que é a que eu pertenço, tem a Poiorte, tem a Cior, enfim, a restauração de tudo, e há muitos segmentos de restauração. Eu respeito todos, amo todos eles, mas deixa eu dizer que em se tratando, não é, dessa palavra que vamos estudar, sobre a liberdade cristã, sobretudo hoje também, o dia da Reforma Protestante, que é só as Escrituras, e eu fiz uma pergunta, me permitam aí lembrar dos, vamos dizer, 50 anos atrás. Eu fiz a seguinte pergunta aos pastores. Eu era um pastor recém-consagrado, que a saia no tornozelo, que havia dos princípios da época. Um era a saia no tornozelo das irmãs e outra era a saia no meio da canela. Quero dizer, os irmãos, que respeito e acho muito importante a postura das irmãs com vestimentas assim. Então eu fiz uma pergunta, né, aos meus líderes, que agora eu estava, vamos dizer, sendo com eles também um dos líderes, tinha sido consagrado a pastor. E eu fiz a seguinte pergunta: nós estamos baseando essa exigência pelo ultrajar como as santas mulheres do passado, que está em Pedro? Fiz essa pergunta. E o pastor Jorge Thompson, que era aquele homem muito experiente, olhou para mim, olhou para os colegas, não é? Porque aí ele disse: pastor Gênesis, nós vamos tratar desse assunto em outra ocasião. Mas a grande verdade é que eu ouvia muitos pastores abrir o texto de Pedro, né, que não tem nada a ver com vestimenta, tratava-se de trazer o esposo, né, a consideração da esposa, o esposo que trazia no coração as mulheres, que assim deviam fazer. O traje ali não era a vestimenta, mas sim o comportamento e a maneira que ela tinha. Então eu trouxe essa palavra, me veio à memória hoje quando eu me lembrei que hoje estou completando 50 anos de consagrado, não é? Agora, queridos,
nós devemos de estar dentro da palavra. Nesses 50 anos eu tenho procurado primar o meu ministério e as instruções dentro da palavra. E as mulheres precisam se trajar sim, com traje decente, com pudor, jamais mostrando o seu corpo. Não é isso? Mas uma coisa é você usar a Bíblia, que está lá, decência, pudor, não é? Para que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Desculpe, não tem nada a ver com a nossa lição, e tem, porque eu acho que quando nós aplicamos ou damos doutrinas que não têm base dentro das Escrituras, ainda que eu não vou deixar de ressaltar que saímos de um extremo, estou me referindo aonde eu estou, para um outro extremo, não é? Porque acho que muitas irmãs não têm zelado pela vestimenta, né? Já tive a oportunidade de ver irmãs nossas com saia no meio da coxa e fiquei muito assim assustado, e até usei da oportunidade, pedi ao presidente, isso aconteceu quando a obra fez 50 anos, não é? Eu pedi a palavra porque vi aquelas irmãs com saia no meio da coxa e lembrei-me de um estilista que diz que as mulheres teriam que mostrar as coxas, né? E esse estilista falou, e logo em seguida eu vi as irmãs assim: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ficar dentro da palavra, porque dentro da palavra, e como as 5 solas que hoje nós abrimos esse programa falando, só as Escrituras. Desculpe, o nosso assunto é exatamente o quê? Não é ser liberdade cristã. Então vamos lá, vamos estudar isso. Deus te abençoe e é bem-vindo todos que estão comigo, amém? Vamos ler então 14 de Romanos. Diz assim: tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer e outro é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Muito importante isso, irmãos. Quem deve nos julgar primeiro? A palavra. Não é a palavra? O próprio Senhor Jesus disse isso. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas já tem quem vos julgue. As palavras que eu vos tenho dito, esta o julgará no último dia. Vamos agora para a liberdade e a caridade, que é outro tópico. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz
e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Agora encerra aqui no 23. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Amém, queridos? Aqui é a nossa leitura. Estou dando bem-vindo aí a todos. Márcia Cristina, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Um abraço do pastor Gênesis a todos vocês que estão comigo. Amém? Vamos lá. Tema agora eu já vou passar a nossa meditação. Amém, queridos? Paulo e a liberdade cristã. O apóstolo Paulo desfrutou com autoridade a liberdade cristã. Sua maturidade espiritual revela a completa emancipação de inibições e tabus religiosos sem ferir nenhum princípio bíblico. Nós temos que ter muito cuidado. Quando você se dispuser a esclarecer, trazer informações que vai edificar o povo, cuidado para não tropeçar na palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar. Não sendo conveniente com qualquer padrão antibíblico, Paulo se adapta aos mais diversos ambientes com a finalidade de apresentar Cristo, como ele mesmo registra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 22, quando diz: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Porém, sabia que muitos cristãos não eram completamente emancipados como ele. Muitos ainda estão presos, aí nós temos que respeitar, não é? Por isso, na carta aos Romanos, exigiu que os fracos fossem tratados com cuidado, paciência e sabedoria pelos mais fortes. Agora eu vou começar a analisar versículo aqui, vamos lá falar numa introdução. 14, 1, 15 e 13. Neste versículo, Paulo dá instruções àqueles que são chamados pelo apóstolo de fortes. Você se acha forte, por quê? Vamos lá, vamos aprender. Para que eles se relacionem devidamente com os fracos na fé. Isso é nós suportarmos um ao outro. Você alcançou, eu não alcancei. Eu suporto você, você me suporta. Só não podemos tropeçar na palavra. Mas em questões de que você alcançou, ele chega a dizer, cada um ande com aquilo que alcançou. Vamos lá. Do verso ao 13, Paulo faz referência às disputas entre os chamados fortes e os fracos. Os fortes eram os cristãos que consideravam certas proibições dispensáveis. Não pode, mas eu acho que eu posso. Então é preciso ter sabedoria quando você, que já alcançou, vamos dizer, maturidade para fazer certas coisas, desde que não tropece na palavra, eu vou estar sempre ressaltando, tá? Mas você suporte os que não alcançou como você e até respeite, né? Os fortes eram os cristãos que consideravam certas proibições dispensáveis. No caso, aqueles que não foram declaradas especificamente na Bíblia. A sua fé era forte o bastante para cometerem tais atos sem que tal conduta gerasse neles culpa em suas consciências, né? A consciência aqui tem a ver com aquilo onde Deus se revela a nós, né? Falando conosco através do coração, né? Se a tua consciência, outro texto, se o teu coração não te condena, fique em paz, né? Vamos continuar. Os enfermos da fé eram os cristãos cuja consciência estava preocupada com essas mesmas proibições. Alguns cristãos pensavam que podiam comer qualquer coisa servida como comida. Outros pensavam de maneira oposta. Uns pensavam que os dias festivos dos judeus deveriam ser observados, enquanto outros não. Paulo se ocupa de trazer à consciência de ambos seus deveres
Nesses assuntos, os fortes não deveriam desprezar os fracos, como se eles fossem meros ignorantes. E, ao mesmo tempo, os fracos não deveriam julgar os fortes, afirmando serem eles profanos ou mundanos. Isso é uma coisa, vou ressaltar sempre, desde que a palavra de Deus não esteja sendo esquecida. Amém, querido? E nos lembra que ambos, tanto os fortes quanto os fracos, prestarão contas a Deus. Não é isso? Porque você acha que você pode e faz. Muito cuidado, porque você vai chegar diante de Deus e prestar conta dos seus atos. O verso 12 de 1 Coríntios 8, 4 a 3. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Não é? Isso está lá em Coríntios. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Por se alguém te vir, a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos, referindo a sua fraca consciência, pecaste contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão não se escandalize. Aí aquilo, você se abster de uma coisa que você tem entendimento, que não tem nada a ver, não faz nenhum mal, mas por amor ao teu irmão você vai se abster, né, para que o seu irmão que é fraco não seja prejudicado. Bom, agora vamos fazer a reflexão. Eu estava fazendo uma introdução. Vamos lá. Uma reflexão sobre o texto da nossa aula. Vamos lá, 14, 1 e 2. Aquele que assumia a condição de enfermo na fé, tinha fé. Ele colocava a sua confiança em Cristo. Vou repetir. Aquele que assumia a condição de enfermo na fé, tinha fé. Ele colocava a sua confiança em Cristo. E possível que alguém dentre os cristãos romanos pudesse não ter recebido bem o ensino do apóstolo a respeito de certas práticas, como a instrução de que toda comida é boa e deve ser recebida com ações de graças. Não é? Tem que ver, irmãos. Às vezes essa comida pode ser boa para mim ou não ser boa para mim pelas minhas limitações, pela saúde e idade, mas para você é. Então nós temos que contrabalancear, sobretudo sobre comida. Está lá em 1 Timóteo 4, 4 a 5, quando diz: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, aí você diz assim: pastor, então eu posso comer essa comida, aquela comida? Isso depende de você, não é isso? Porque há muita coisa que no Antigo Testamento era proibido por uma questão da lei e que no Novo Testamento você não encontra, vamos dizer, pelas Escrituras, como está aqui Paulo falando, contra nós. Agora, muito cuidado quando o seu irmão, que não tem a mesma ciência e capacidade de você, estiver tropeçando. Então, muito cuidado, procure mostrar nas Escrituras, não é? E sempre, quando for o caso, procurar numa nutricionista qual é o malefício deste alimento, né? Por exemplo, hoje nós temos instruções que todo alimento industrializado ele é maléfico para o corpo, né? Mas eu não vou aqui dar uma aula, se for preciso eu chamo aqui a Bianca, né, que é nutricionista, né, para ela dar uma aula, que uma vez ela reuniu a igreja lá do Vargem Grande e deu uma aula de nutricionismo lá, falando, deixou os irmãos encantados, né? Então é muito bom que a gente aprenda isso você pode até entrar no Google, quais são os malefícios disso e disso.
e aí você vai cuidar mais da tua saúde e se conservar. Amém? Muito bem. Em lugar disso, é possível que alguns comam apenas legumes. Ah, eu só como legumes. Ótimo, faz muito bem para a saúde. Mas também os que só comem legumes vão ficar com deficiência de alguns nutrientes da carne, por exemplo. Mas eu não sou médico, nem vou dar essas instruções. Só digo que em tudo devemos procurar sempre uma orientação de alguém que é da área. Amém? A Bianca está aí. Os fortes da fé são admoestados a recebei-o, aqueles que são fracos, sem fomentar contendas sobre assuntos que causam dúvidas. Tais assuntos podem ser traduzidos nesse contexto como raciocínios ou opiniões. Os cristãos maduros não devem fazer julgamentos e muito menos devem entrar em disputa com aqueles que são menos maduros que eles. Vamos lá para o verso 3 agora. A ordem de Paulo é que o forte não despreze o fraco, ou seja, que ele não o trate com desprezo. A ordem para o fraco é que ele não julgue o forte, tentando determinar a ele quaisquer proibições excessivas. A coisa é que nós temos que caminhar, como diz a palavra, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Às vezes criamos uma contenda, uma divisão, quebramos a comunhão por coisas que não têm sentido. Vamos lá, ao verso 4. O servo alheio ou o discípulo de Cristo. Em um sentido estrito, o juízo quanto alguém está em pé devido à aprovação de Deus ou contra alguém que pretensamente cai em pecado, pertence apenas a Deus e não é da nossa alçada. Paulo proíbe qualquer interferência que censure a liberdade alheia. Aqui, obviamente, são coisas que não são, vamos dizer, porque o que é pecado? Vamos lá, vamos definir a palavra pecado. Pecado é a transgressão do mandamento. Está escrito não faça, e você fez, pecou. Está escrito faça, você não fez, pecou. Então, tudo isso é preciso. Agora, há coisas assim, irmão, tem misericórdia. Estou aqui hoje lembrando dos meus 50 anos e tudo que já passei nessa obra. Houve uma época que era pecado tomar Coca-Cola. E se você perguntou se eu tomo Coca-Cola, eu evito. Mas dizer que é pecado, aí eu estou chegando a um extremo. Não é, irmão? Mas houve uma época, era proibido, não podia tomar. Há muita coisa que nós, por falta de conhecimento, eu vou dizer bíblico, porque, irmão, se você pregar, ensinar, procura ver se está prescrito na palavra essa instrução. Ah, mas é bom. Bom, agora você falou uma coisa boa. É bom, não é saudável, então você ensina. Mas uma coisa é você dar uma instrução com questão de que a pessoa se cuide para a saúde. E outra coisa é você estabelecer como proibição, porque pecado é aquilo que você não adulterar, não matar, não roubar, não mentir. Você procura ver, faça, você não fez, está em falta diante do Senhor, amém? Vamos lá, vamos para o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Este versículo provavelmente diz respeito aos muitos dias considerados santos pela lei cerimonial no Antigo Testamento. Inteiramente seguro. A exortação não significa que seja errado ter convicções fortes, mas significa que todas as pessoas têm direito às suas próprias convicções. Esse princípio é fundamental quando se lida com disputas. Está vendo aquela discussão? Por que você está discutindo, meu irmão? Eu acho, e eu também eu acho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o achismo de lado e vamos procurar na Bíblia a base para tudo que está sendo exigido ou que vocês estão discutindo aí. É muito bom buscar o apoio da palavra. Vamos ao verso 6. O assunto aqui não é o hábito de guardar dias ou dietas alimentares, mas é saber se aquilo que está sendo observado é realizado para o Senhor. É para o Senhor, porque todas as instruções do Senhor é para trazer a criatura de volta para Ele. Amém, queridos? E daí, se está trazendo benefício para essa pessoa se aproximar mais de Deus, amém. Mas se é apenas um pensamento sem base das Escrituras, vamos nos suportar. Amém, querido? Vamos para o verso 7 ao 9. Nenhum de nós é uma referência aos cristãos, não às pessoas em geral. Os cristãos pertencem a Deus. Amém? Eles vivem para o Senhor e morrem para o Senhor.
Logo, deveriam procurar tudo aquilo que o agrada. Você tem se preocupado com isso? Será que você está agradando o mundo ou está agradando a Deus? Porque se você quiser agradar a Deus, você examina, busca a direção de Deus, quer ter uma vida para adorar, para louvar o Senhor. A sua vida é uma vida para agradar o Senhor. Isso sim, porque é isso que Deus espera de nós. Vamos ao versículo 10. Novamente, o verso 3, Paulo se dirige ao fraco e ao forte. O fraco não deve julgar e o forte não deve desprezar. Aí é que tá. Eu alcancei, você não alcançou, eu vou andar uma milha com você. Agora, em nome de Jesus, anda uma comigo também, né? Aqui o verbo desprezar poderia ser traduzido como menosprezar. Amém? A razão é que todos os cristãos são responsáveis diante do seu Senhor, Jesus Cristo, diante de quem comparecerão um dia. Tudo que você está fazendo, está pensando. Meus irmãos, nosso Deus não esquece. Está lá. O que você fez de bom para ser abençoado. O que você fez de mal, você vai ser cobrado. Amém? Um abraço. Estou vendo aí, Ludi. Bem-vindo, querido. A paz do Senhor. Um abraço. Então, muito cuidado, faça tudo para a glória de Deus, porque como diz em outro texto, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então vamos lá, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A vida de todo cristão será avaliada para determinar a cada um a sua recompensa. Amém? Porque o cristão não vai para juízo do trono branco. Lá é os ímpios. Aqui é o juízo que está lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 5, 9 e 10. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo que estamos fazendo através do corpo, o bem e o mal. Não é? Então, muito cuidado, não ache que você pode fazer o que você quiser. Examine sempre este livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como disse Jesus, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Vamos para o verso 11. Todo joelho, um dia, todos no mundo se submeterão à autoridade de Deus. Ele julgará todas as pessoas diante do seu grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Aqui, obviamente, aconteceu já a segunda ressurreição, é o final de tudo, né? Vamos continuar, 14, 12 a 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. É o resumo da instrução de Paulo, presente no versículo 1 até o versículo 12, referente ao comportamento exigido dos cristãos fracos em relação aos fortes e dos fortes em relação aos fracos. Nós vamos conviver juntos. Você já alcançou? Eu não alcancei, mas olhe, vamos nos suportar, não é? Um acha que pode comer de tudo, o outro quer comer só legume. Amém, meu irmão, come o seu legume. E se eu puder te aconselhar, não esqueça de vez em quando de botar uma carne. Uma vez uma pessoa estava com deficiência e era uma mulher gestante, ela estava tendo problema. E aí, quando o médico descobriu que ela só comia legumes, se só não precisa comer carne, está fazendo falta, não é? Porque há uma vida sendo gerada. Enfim, Deus fez tudo para nós. Amém, queridos? Então vamos saber com sabedoria, né? Agora sempre convivendo e suportando uns aos outros. Amém? Vamos continuar. Antes seja o vosso propósito, olha lá, admoestação dirigida principalmente aos cristãos fortes, que serão objeto de orientações específicas nos versículos 14 a 23. Seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão, qualquer ação que faça que alguém cometa um pecado, porque às vezes eu falar mal de você, ou eu criar no meu coração um ódio, uma resistência a você, eu já estou em pecado, irmão. Mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas a Bíblia diz, amai até os inimigos, e você agora se dividiu com teu irmão. Então, muito cuidado, nada deve separar a criatura do Criador, nem separar um cristão do outro. Aí vem o suportar uns aos outros, não é? Então, vamos lá, o 14:14, imunda. Aqui faz alusão às coisas proibidas pela lei cerimonial dos judeus, a não ser para aqueles que a têm por imunda.
caso alguém considere que o exercício de uma atividade, qualquer que seja, ilegal, então é errado para essa pessoa se ocupar de tal atividade que ele condenou. Está lá em Romanos 14, 23. Então, o que nós precisamos de prestar atenção? Vou contar uma experiência pessoal que eu tive. Quando eu aceitei Jesus em 1962, eu era halterofilista e eu ocupava muito tempo na academia, eu queria tomar corpo, né, e coisas assim, e lá eu estava. E quando eu vim para Jesus, eu perguntei ao meu discipulador, é pecado eu fazer exercício? Ele foi muito sábio, ele disse assim, você fica, não tem nada que proíba você de fazer o teu exercício, mas você deixa, se Deus falar alguma coisa contigo, aí você faz aquilo que Deus falar. Eu não tenho uma base para dizer, pare, não tem a ver isso. Há muitos cristãos, atletas que estão aí, não é? E nem por isso deixam de servir a Deus. Mas o curioso, eu estava começando, e eu quando recebi a minha Bíblia, eu confesso para vocês, eu li ela de Gênesis a Apocalipse e estudava no trem, quando estava fazendo um serviço, outro que me permitia, tinha oportunidade, eu estava estudando. Um dia eu cheguei e li o seguinte versículo, olha só, né? O exercício físico para pouco aproveita, mas o espiritual em tudo é proveitoso. O que eu entendi? Me desculpe se você entende diferente, mas sabe de uma coisa? Vou me dedicar só ao espiritual. Aleluia! Foi o que eu fiz. Larguei a academia, falei, para quê? Eu estou querendo, deixa eu ficar como Deus me fez aqui, né? Arranjei uma moça muito linda, Márcia, né? Muitas pessoas, muitos jovens estavam interessados nela, mas eu fui lá mesmo como era e Deus me deu até juntos, ficamos juntos 54 anos e 5 meses, agora está na glória, mas eu estou aqui. Mas então eu desprezei o exercício físico, eu queria ter corpo, ficar mais assim, chamar mais a atenção das moças, né? Maria do Socorro Figueiredo, paz do Senhor, querida, bem-vindo, glória a Deus. Entendeu? Mas é isso, eu tenho que ver o que é melhor, o que mais eu queria o melhor. Em tudo é proveitoso, eu abracei, aleluia, glória a Deus, não é? Porque também quero agradar a Deus, ia para a academia no meio da... É um caso pessoal do pastor Gênesis. Mas então está aqui, seja ilegal, então é errado para essas pessoas ocupar tal atividade, ele condenou. Amém? Vamos agora para o verso 15. Não destruas, né? Equivale a não faças perecer. Paulo trata aqui do princípio da convicção, unindo-o ao princípio da consideração para com o irmão que é fraco. Eu não quero nem saber se você aceita ou não, eu aceito, pronto, não pode ser assim. Vamos sempre comunicar, ajudar o irmão, e tem que ser, meus irmãos, porque nós temos que andar em comunhão, nós somos uma família, nós somos membros do mesmo corpo, né? Esse é um passo em direção à maturidade. Se comer carne, né, escandaliza o cristão fraco, então o que é forte não devia comê-la. Você diz, pastor, mas que exagero, hein? Já imaginou? É verdade, irmãos, mas aqui se tratava lá daqueles dias. Tem pessoas que não comem carne de porco. Eu, por exemplo, quando operei, eu sou operado do coração, tenho 3 pontes, o meu cardiologista foi contundente. Gênesis, não coma nada que é subproduto. Carne, porco, linguiça, ele me orientou. Isso tudo para você é maléfico, você é operado. Quer dizer, hoje eu sou um homem remendado, mas graças a Deus, Deus entrou aqui com a providência e eu estou aqui bem, né? Graças a Deus por isso. Mas a gente deve tomar os nossos cuidados, mas jamais transformar isso numa lei. Não faça por quê? Não, por quê? Leia a Bíblia, não é? Leia a Bíblia, mostra nas Escrituras aquilo que você acha que de fato é maléfico, e aí você vai ajudar o teu irmão a fazer o que é certo. Louvado é o Senhor, né? Mas jamais deve de haver divisão. Suportar, é isso que eu quero como tônica nessa meditação de hoje. O vosso bem é aquilo que o cristão... Agora eu vou para o verso 16. O vosso bem é aquilo que o cristão considera ser bom. Não seja, pois, blasfemado, quer dizer, insultado ou caluniado. Que o modo como cada cristão utiliza a sua liberdade, que é boa, não seja causa de insulto pelo seu irmão. Não é? Eu não vou falar aqui de coisas, de delitos, não é? Coisas que alguns cristãos acham que podem fazer. Eu sempre digo, meu irmão, muito bem,
literalmente não estamos encontrando o texto, mas é aquilo que Paulo diz: todas as coisas nos são ou me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, não é? Todas as coisas me são lícitas, ele continua, mas não me deixarei dominar por nenhuma. E ele vai falar exatamente sobre o alimento, né? Para o corpo para o alimento, mas eu não vou me deixar dominar. Tem pessoas que é dominada, o corpo está fazendo mal a ele. Outro dia eu vi um pastor cantando aquele hino, né? Lamentamos isso, obviamente, né? Cantando aquele hino: não deixe o soldado ferido morrer. Teve na internet, que pena. Aquele homem, quando cantou não deixe o soldado ferido morrer, teve um infarto e foi embora. Não, AVC, desculpa, teve um AVC e foi embora. Que pena. Nós temos que tomar cuidado, porque todos esses sintomas, todos esses acontecimentos vêm porque o corpo não está saudável. O corpo não está saudável. Daí nós temos que exercitar sobre o alimento, tomar cuidado, né? Agora, a proibição já é outra coisa, né? Que o modo como cada cristão utiliza a sua liberdade, que é boa, não seja causa de insulto para o seu irmão. Agora o verso 17. Porque o reino de Deus não é constituído de coisas externas, como a comida, mas que seja constituído de realidades espirituais, como a justiça nas ações e nos pensamentos, a paz que procura viver em harmonia e alegria que vem do Espírito Santo. Agrada muito a Deus. Obviamente, irmãos, que isso daqui nós estamos voltando lá naquele tempo onde havia muitas exigências e tal, mas é bom que nós apliquemos no nosso dia a dia e ver se a nossa liberdade ou as nossas ações, né, não estão sendo exageradas. Porque tem um irmão que diz: não, mas eu gosto de fazer isso e faço. Mas isso que você faz é bom? Será que isso está abençoando ao povo que está ao seu lado? Tudo isso é importante a gente tomar cuidado. Amém, queridos? Então está aqui, não é? A harmonia e a alegria que vem do Espírito Santo. Os que entendem as realidades espirituais do reino não se entregam à satisfação meramente passageira, pois evitam a realização dos seus desejos egoístas, escolhendo privilegiar a alegria espiritual de abster-se de tais desejos por causa dos outros. Eu até poderia, mas não faz bem para o meu irmão. Amém? Eu já estou abrindo mão. Glória a Deus por isso. Vamos lá. O 18. Agradável é a Deus, porque o nosso serviço para Cristo está fundamentado na justiça, na paz e na alegria. Aceito aos homens. Vamos lá, aceito aos homens, é o tópico, né? Em oposição à prática da justiça a partir dos próprios interesses, né? Aqui eu vou do verso 14, 19 e 20. O cristão deve viver e agir em prol da edificação, ou seja, ele deve praticar ações que edifiquem. Amém? Não destruas, é outro tópico. Quer dizer, não pôr abaixo ou demolir. Paulo exortou os cristãos maduros a ter consideração pelos cristãos fracos. Amém? Aqui ele exorta os cristãos maduros a identificar os modos como eles podem cooperar para a edificação dos mais fracos na fé. Porque ele está sendo tratado, ele vai chegar onde você está. Há uma pequena distinção entre tropeçar, ofender e enfraquecer. Paulo usa as três palavras para reiterar que um cristão maduro não deveria provocar a queda do seu irmão na fé. Agora eu já vou entrar na conclusão, amém? Paulo não requer que o cristão forte abandone suas convicções sobre aquilo que não é condenado pela palavra. Aqui está a palavra, é a nossa lâmpada, né? É a nossa luz. Em vez disso, ele o encoraja a ter fé acima dessas coisas. Embora os cristãos maduros tivessem de se abster de comer carne diante dos cristãos mais fracos, eles ainda podiam acreditar que Cristo lhes havia concedido a liberdade para comer todos os tipos de alimento, né? Ainda que reservadamente e perante Deus. Aí é uma questão de você se resguardar de ser tropeço para o teu irmão. Vamos concluir. Concluímos citando John Stott. Quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. Quantas questões fundamentais, contudo, o amor
é que é primordial e não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. O amor é a nossa base, queridos. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor limita o exercício dessa liberdade. Eu concluo aqui, e tudo que não é de fé é pecado. Qualquer ação que viola a consciência cristã é um pecado. Amém, queridos? Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos no que estamos fazendo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso. Nossa aula de hoje teve esse ensinamento. Obviamente que nós, o cristão e a liberdade, ele deve de usá-la desde que na sua liberdade você não esteja ferindo, não esteja magoando, não esteja, vamos dizer, tirando aquele que dá valores exacerbados a coisas que você já entendeu porque você amadureceu, mas ajuda aqueles que ainda não amadureceram. Amém, queridos? Vamos estar então encerrando e eu já vou estar chamando o nosso louvor do encerramento e depois vamos estar voltando para estarmos então no outro louvor. Amém? Vamos agora para o louvor, o 137 do cantor cristão. Amém? Abra o seu cantor cristão aí no 137 e vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico. 137 do cantor cristão. Amém? Vamos então estar louvando o Senhor com esse cântico agora. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Glória a Jesus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora estamos caminhando para o encerramento. Quero agradecer a você que esteve comigo. Aí está o pastor José de Moura Chaves. Um abraço, querido. Não falei com vocês, não citei os nomes, mas recebo a graça do pastor Gênesis. O pastor Gênesis hoje está completando 50 anos que está no Ministério Pastoral. Agradeço a Deus, pela misericórdia do Senhor. Estive presidindo algumas igrejas e todas elas caminham, graças a Deus, abençoadas pelo Senhor com seus pastores. Hoje também sou cooperador de algumas igrejas, que fazem parte do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista. Estamos
abençoados pelo Senhor, não é isso? Louvado é o Senhor, e eu agradeço muito a Deus, não é? Aprendi muito e tenho aprendido, e por isso que tento compartilhar com vocês tudo que tenho recebido do Senhor no longo desses anos. Aprendi a suportar os fracos e sempre pedi que me suportassem também, porque faço parte dos fracos, que os fortes nos suportem, amém? E naquilo que eu já alcancei alguma coisa, procuro compartilhar, sempre baseado neste livro sagrado, que é a nossa regra de fé e prática. Amém, queridos? Agora eu quero parabenizar os aniversariantes desta semana, né? Que Deus abençoe você que completou aniversário esta semana. Um abraço do pastor Gênesis, amém? E que Deus multiplique os seus anos de vida, sobretudo na presença do Senhor e procurando agradar o Senhor todos os seus dias. E como está lá no versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique os teus anos e te dando um coração sábio, como precisamos deste coração, amém? Amados, então já estamos encerrando, eu vou orar, né? E hoje, não esqueça, às 12 horas, temos o clamor das 12 horas, né? Que Deus te abençoe muito, abençoe o nosso pregador. Às 18 horas, hoje é um dia mais difícil de compartilharmos na hora, né? Mas temos também o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Amém? Deus abençoe. 15 para a meia-noite, nós temos, não é, uma audiência com Deus e você, não é? O pastor Elci ontem fez um casamento, não tivemos, mas quem não sabe, hoje vamos ter. De qualquer maneira, deixa gravado, é o fechamento do dia nos pés do Senhor, é muito salutar isso, né? E hoje também, às 18 horas, nós vamos ter o culto com a mocidade. Hoje quem preside o culto na sede em São Miguel Paulista é a mocidade. E a Michele e o seu esposo, Marco Júnior, convidam vocês, não deixam de estarem presentes, não é, no nosso culto de mocidade, e lá estaremos dando glória a Jesus. 16 horas temos a nossa escola, não é? E você está convidado, não deixe de estar conosco, como o pastor Marcos, que é o professor da escola, ele chega dizendo, o nosso culto começa às 16 horas, é verdade. Amém, querido? Então nós estamos encerrando, obrigado. Você que teve paciência de ouvir o pastor Gênesis, hoje ele foi um pouquinho, né? Saiu um pouquinho assim da normalidade, né? Hoje nós comemoramos, não é? Os 500 anos, né, da reforma protestante. Eu abri, inclusive, fazendo uma homenagem a essa data, não é? Se você não ouviu, é só você depois assistir do início que você vai ver. Também falei dos meus 50 anos, agradecendo a Deus, e agora estou encerrando e convidando vocês. Vamos congregar, vamos para a casa do Senhor, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos, não é? Congregar, vamos à casa, alegria com você, vamos à casa do Senhor, vamos lá adorar o Senhor. Deus abençoe, um abraço do pastor Gênesis e continue orando pelo pastor Gênesis, amém? Que eu sou um carente do Senhor, sem ele não faço nada, mas tudo posso, como disse Paulo, naquele que me fortalece, amém? Oremos, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até logo mais, às 18 horas. Obrigado, Pai, por essa escola, pelos seus filhos que assistiram comigo, abençoe grandemente e que possamos entender a Tua palavra, aprendendo a suportar os fracos, suportar os fortes suportar os fracos e tudo fazermos, Pai, para Te agradar. E não tem como agradar o Senhor sem agradar o nosso próximo, obviamente dentro dos limites do que é possível. Mas ajuda todos nós, Pai, para sermos vencedores. Aos aniversariantes entregamos as Tuas mãos, e que essa data se prolongue, se multiplique muitos e muitos anos na Tua presença, Pai. Abençoe todos eles. Abençoe o nosso caderno de oração e todos os pedidos que fizemos no início, quando abrimos, nós queremos Te apresentar, Pai. Abençoe o nosso dia, os nossos cultos presenciais. Esteja às Tuas mãos, o Teu Santo Espírito usando Teus filhos. É a nossa oração, Pai, que fazemos com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra.
Amém e amém.